Deus seja louvado. Maria Eduarda Souza. Aleluia. Maria Luísa Faria. Glória a Deus. E Maria Ângela Pereira da Silva. Glória a Deus. Parabéns, Deus abençoe. Fica aí um pouquinho. Fica aí, não vai embora não. Fica aqui de mim aqui. Todo mundo, Maria Eduarda. Maria Eduarda foi para a Rede Tim. Maria Luísa também. Cadê ela? Está vendo? Está na Rede Tim. Glória a Deus, irmã Maria Ângela. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deixaram aqui comigo? Estão chegando? Deus é maravilhoso. Jovem é uma beleza. Vem voando, não é? Vem voando. Vem cá, Maria Eduarda. Glória a Deus. De acordo com o nosso estatuto, a membresia é composta por membros oriundos de outras denominações que vêm fazer parte da nossa igreja ou através do batismo nas águas. Deus abençoe. Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Vem cá, Maria Luísa. Ê, garota. Isso. A igreja quer te conhecer. E a partir de agora, a partir do batismo nas águas, eles fazem parte, efetivamente, da membresia da igreja. Parabéns, sejam todos muito bem-vindos à família de Deus. Obrigado a vocês. O irmão Luiz Otávio não pôde estar conosco nesta noite, veio ao culto pela manhã e, assim que possível, vamos fazer a entrega desse certificado a ele. Se você ainda não passou pelo batismo nas águas, né, nos procure o pastor Anderson. Tem vaga, pastor Anderson, para poder batizar? Glória a Deus, né? Uma pessoa nos procurou há dias atrás e disse: olha, pastor, quero passar pelo batismo nas águas. Me casei nessa igreja, não é? E a minha família congrega aí também, mas eu quero passar pelo batismo. Não mora aqui conosco na cidade, mora em outra cidade, mas em breve nós vamos marcar um batismo. E você que ainda não deu o seu nome, pode procurar o pastor Anderson, passar o seu nome para ele. Terá um curso de preparação para que todos possam entender o que é o batismo nas águas. Às vezes as pessoas perguntam: puxa, você já é batizado, por que você se batizou de novo? Não é? Não, porque o pastor mandou. Não, não é o pastor que mandou, são as Sagradas Escrituras que falam sobre o batismo nas águas. Jesus é o nosso exemplo, o nosso referencial. Ele passou pelo batismo nas águas depois de adulto, depois de entender o que estava fazendo. E por isso nós, não é, praticamos o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Abra a palavra do Senhor junto comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Semana passada nós fizemos uma meditação falando um pouco sobre algo ou um lugar que eu creio que ninguém quer ir para lá, não é mesmo? O inferno, não é? Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Não, não é? Glória a Deus, ninguém quer ir para lá, não é mesmo? Mas, e hoje nada mais justo, nada mais oportuno de nós falarmos daquele lugar que é a inversão do inferno, o céu, a morada celestial. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ver alguns textos. Fique ligado naquilo que o Espírito Santo diz, não é? Ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Agora, volta comigo aí para Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Verso 57. Você que está em casa, venha nos fazer uma visita. Estamos cumprindo todos os protocolos de segurança
para que todos possam vir cultuar ao Senhor e ir embora para casa saudáveis, da mesma forma que entraram no templo. Lucas capítulo 9, verso 57, diz assim, amém? Encontraram? Diz assim o texto sagrado: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os teus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vou ler novamente o verso 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai querido, ó Deus Santo, esta é a Tua palavra, Senhor, as sagradas Escrituras, Pai. Palavra esta, Deus amado, que existe, Pai, para nos direcionar. Eu creio, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, é sustento, é alimento, é proteção, é direção, Pai. Como está escrito, Deus, na Tua palavra, Senhor, lâmpada, Deus, para os nossos pés, é a Tua palavra, Senhor. Luz, Deus, para os nossos caminhos, Senhor. Vivemos dias, Pai, tenebrosos, Pai. Dias difíceis, Senhor, mas, ó Deus, eu creio, Pai, que através da Tua palavra, Senhor, o Senhor, ó Deus, pode iluminar o nosso caminho, pode nos dar a direção, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Senhor, venha nos dar a direção. Venha nos mostrar, Senhor, venha nos exortar se for necessário, Pai. Mas o nosso coração está aberto, Pai. Estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, Deus. Deus, tudo que é contrário, Senhor, à ministração da Tua palavra, seja agora banido do nosso meio, na autoridade do santo nome de Jesus. Amém? Você crê? O primeiro texto nos fala do soldado que foi arregimentado para um serviço. E quando ele foi chamado para aquele serviço, ele então deixou para trás, deixou de lado, deixou de dar atenção, tudo aquilo que o podia distrair. E nós vimos aqui nesse texto, dando ênfase ao versículo 62, quando Jesus, ele dá uma réplica ali, ele responde a uma pessoa dizendo: olha, que ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, está habilitado para entrar no reino de Deus. Está aprovado para entrar no reino de Deus. Irmãos, igreja do Senhor, para se entrar no reino de Deus, para se morar no céu, é preciso estar aprovado. É preciso fazer aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina a fazer. É preciso participarmos, aqui como vamos participar hoje, da Santa Ceia do Senhor. É preciso viver a nossa vida de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras. Jesus aqui, ele conversa com 3 pessoas diferentes, e diz, olha, no versículo 57, indo eles de caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Um fala para Jesus: Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. Ele estava dizendo, de uma forma subjetiva: olha, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se haverão perseguições, não importa se haverão pragas, se haverão doenças, não importa, haja o que houver, eu vou com o Senhor para onde quer que for. E Jesus, ele entra e ele dá ali uma resposta para aquela pessoa e diz: olha, mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis. As aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Olha, ou seja, Jesus falando para ele: olha, os animais, eles têm um lugar seguro para ficar. Eles têm um lugar para poder descansar. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho lugar nenhum. Jesus, em certa feita, diz, olha, que aquilo que o alimentava era fazer a vontade de seu Pai. E nós, como cristãos,
Não apenas intitulados cristãos, mas, na verdade, vivendo a cristandade de fato e de verdade. Vivendo o ser cristão, não é? Na íntegra, fazendo jus ao nome cristão. Precisamos ser assim como Jesus. E recebemos também essa advertência do Senhor. Que nós, que queremos seguir ao Senhor, nós precisamos colocar realmente, né, o seguir ao Senhor como um propósito de vida. Como, não é, a bandeira que vai à nossa frente, tremulando, não é, e mostrando para aqueles que estão à nossa volta que Jesus, ele é a nossa bandeira. Que Jesus, ele é, não é, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós não vamos arredar o pé, porque o Senhor é conosco, e nós cremos que o Senhor é conosco. Você crê que o Senhor é com você? Você crê que o Senhor está na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho, que Ele vai à sua frente? Porque, meu irmão, se você não crê nisso, você não está crendo nas Sagradas Escrituras. E se você não crê nas Sagradas Escrituras, infelizmente, meu irmão, você não pode ser chamado cristão. Ou até mesmo será chamado cristão, mas estará ali elencado naquilo que o Apocalipse fala, que tem nome e fama que é, mas na verdade não é. Tem nome e fama que está vivo, mas na verdade está morto. Porque para sermos cristãos de fato e de verdade, nós temos que ter uma vida coerente com a vida cristã. Um testemunho. Jesus, ele fala para o outro ainda, né? O outro diz a ele, olha, no versículo 59, a outro disse-lhe Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E se nós olharmos isso para a nossa cultura, a gente talvez pensasse que estivesse acontecendo ali um velório. E aquele homem estivesse falando ali para Jesus, olha, permite primeiro eu ir lá no velório, participar do velório, sepultar o meu pai, e depois eu vou te seguir. Só que não é isso. É muito mais do que isso. Aquele homem estava dizendo, olha, deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar dos meus pais, até que eles morram. Depois que eles morrerem, eu vou te seguir. É isso que aqui o texto está dizendo. Dentro, não é? Das entrelinhas. Mas o que Jesus responde para ele? Olha, aliás, Jesus fala para ele, segue-me. Mas insistiu Jesus, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus estava falando para ele? Eu expliquei isso aqui há dias atrás, vou tocar nesse assunto de novo. Jesus está falando para ele, olha, agora que eu te chamei, agora que você me conheceu, agora que você é nova criatura, você está vivo. Deixa aqueles que ainda não me conheceram, que ainda não se entregaram para mim, deixa aqueles que estão vivendo uma vida fútil, sepultar os seus próprios mortos, porque eles ainda estão mortos. É isso que Jesus está falando para eles, ou para essa pessoa. Dá atenção para mim, porque agora eu te resgatei, você está vivo. E aquele que está vivo, cumpre a ele, olha, o quê? Tu, porém, prega o reino de Deus. Esse é um chamado universal. É para todos nós. Algumas vezes pregamos com palavras, outras vezes pregamos com o nosso testemunho, outras vezes pregamos com as nossas atitudes, outras vezes pregamos com o nosso silêncio e através das nossas orações. E é isso que Jesus chama para que esse homem pudesse fazer. E ele chama para mim e para você também. Você quer morar no céu? Quer morar no céu? Quer morar no céu? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é isso que Jesus está falando para esse pessoal aqui. Vocês querem me seguir? Olha, eu não tenho aonde descansar. Eu não tenho aonde morar. Os animais, eles têm o seu lugar, mas eu não tenho onde. Vocês querem me seguir ainda? E ele pergunta para outro, olha, vem e me segue. Ah, Senhor, deixa eu lá sepultar meu pai, deixa eu cuidar da minha família. E aí, no texto de ainda Lucas, capítulo 11, se não me falha a memória, fala lá, capítulo 14, fala lá, que aquele que não aborrecer mãe, pai, irmãos, filhos, não é? Por amor do Senhor, não é digno de ser chamado discípulo do Senhor. Não é que a gente vai procurar briga na nossa casa, não, viu, irmãos? Não é que você vai procurar problema com a sua família, não. Mas é colocar Deus em primeiro lugar.
é colocar Deus, não é, realmente em primeiro lugar. Se nós fizermos isso, somos cristãos. Se nós não fizermos, igreja, olha, nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Vamos olhar para a vida dos discípulos. Vamos olhar para a vida dos apóstolos do Senhor. Perseguidos, irmãos. Perseguidos por causa do nome do Senhor. Quantos de nós já recebemos insultos, já recebemos, né, críticas por buscarmos a Deus? Quantos cristãos já receberam, não é, já foram alvo de críticas, de insultos, porque estão buscando ao Senhor? Melhor é estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria de vir na casa de Deus? Tem alegria de estar na presença do Senhor? Tem alegria de estar aqui louvando a Deus? Não faça por obrigação, igreja. Ou se você, não é, por algum momento da sua vida, tem feito ali para poder cumprir uma escala, cumprir uma tabela, fazendo por obrigação, olha, pede a Deus para poder mudar isso. Pede a Deus para mudar o seu coração. Fala, Senhor, põe mais amor no meu coração pela Tua obra. Põe mais amor, Deus, pelo Senhor. Põe mais amor pela igreja, Senhor. Pede o Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Todo o que pede, recebe. É só pedir para o Senhor, mas peça exercendo fé. Vamos caminhar um pouquinho nas Sagradas Escrituras? Vamos lá? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos ver se a projeção vai ser mais rápida que a gente. Gálatas 5. Isso, glória a Deus. Gálatas 5:1 está na projeção, vamos lá. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, igreja, que palavra linda. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, tem gente que é liberto de todo o cárcere da escravidão e entra para um outro tipo de cárcere. Às vezes é liberto, olha, da mentira, é liberto da droga e passa a ser escravo da sensualidade e passa a ser escravo de um outro tipo, né, de espíritos malignos que desagradam a Deus. Então, olha, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Fica firme com Jesus, irmãos. Fica firme com Jesus. Fica firme dentro da palavra de Deus. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo. Não volte. O que o texto sagrado nos fala, não é? Que a porca voltou ao lamaçal e o cão voltou ao próprio vômito. Ô igreja, olha, Jesus tem uma vida nova para você. Jesus tem um caminho novo para você. Jesus, olha, Ele aplana os nossos caminhos. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência que eu vou contar aqui. Às vezes a gente passa em umas estradas de roça, a estrada está toda esburacada, né, por causa dos períodos de chuva aí, e aí acaba descendo aquela enxurrada no meio da estrada, faz aqueles buracos lá que quase cabe o carro dentro, né? E aí depois vem o governo, né, vem a prefeitura e passa a máquina ali, e vai aplainando ali aquela estrada. É muito mais gostoso de passar, o carro não sacode a gente tanto, não é? Quando a estrada está toda esburacada, a gente fica igualzinho azeitona na boca de banguelo, não é mesmo? Pulando, sacudindo de um lado para o outro, aquela coisa toda. Agora, a estrada aplainada, aquela beleza de passar, gente. Tranquilo. Sabe o que Deus quer fazer com os nossos caminhos? Isso. Aplainar os nossos caminhos. Deixar o caminho mais suave. Sem ficar sacudindo de um lado para o outro. Sem ficar vivendo tribulação, prova todo dia, toda hora. Tem gente que nunca sai da prova, nunca sai da tribulação, sabe por quê? Porque busca isso. Porque busca isso. O problema parece que nunca vai amenizar, o problema parece que nunca vai passar, mas por quê, irmãos? Olha, buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nas Sagradas Escrituras? Crê? Crê. Você sabe que Deus sabe de todas as coisas? Antes de você falar, antes da palavra sair dos seus lábios, Deus sabe daquilo que você está pensando.
Nós tivemos aqui 12 horas de oração. Irmãos, se você não veio, venha no próximo mês, sempre no primeiro sábado. Olha, né, me ajoelhei ali, fiquei ali 1 hora orando. Gente, como eu me derramei na presença do Senhor. Mas eu chorei. Chorei na presença de Deus. É gostoso demais. É muito bom. Sabe, esteja aqui, orando. O Senhor Jesus fala com seus discípulos, não pode vigiar comigo nem por 1 hora. Se derrame na presença de Deus, você vai ver que o milagre vai acontecer, não é? Olha o que fala o texto. Portanto, não é? Portanto, não volte ao jugo, permaneça firme no Senhor. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Olha, houve um homem inglês, John Wesley o nome dele, filho, né, de Samuel Wesley e de Susana Wesley, um homem de Deus. E esse homem ele teve 18 irmãos. E ele disse algo muito interessante, né? Ele é o homem pastor, fundador da igreja metodista. E ele diz algo muito legal para os dias de hoje, para que a gente possa exemplificar a noite de Santa Ceia. O batismo, ele tira a pessoa do mundo. Mas a santificação tira o mundo de dentro da pessoa. Agora olha o que a palavra nos fala. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós só vamos ver a Deus se nós, irmãos, tirarmos, né, o mundo de nós. Se nós tirarmos o pensamento mundano, o pensamento pecaminoso, o pensamento, né, de escravidão, se nós não tirarmos isso de dentro de nós, irmãos, nós não vamos ver o Senhor. E aí existem pessoas que vivem uma vida mergulhada no pecado, mergulhado naquilo que desagrada a Deus e quer ver o Senhor, a igreja do Senhor. Olha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Você quer sentir o toque de Deus? Quer sentir o toque do Espírito Santo? Se santifique. Se santifique. O que é santificar? O que é o santo? É aquele que é separado. É aquele, não é, que convive com diversas pessoas, irmãos, mas não é contaminado, não é influenciado. Quantos tipos de influência nós temos hoje? Não é? A internet tem tanta coisa boa, quantas pessoas agora estão nos assistindo, né, pela internet, mas tem muita coisa ruim também, muita coisa que desagrada a Deus. O que nós temos que ter? E eu creio que nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele nos fala, olha, isso não vá por esse caminho, não fale isso, não siga dessa forma. Segui a paz com todos e a santificação. O que Deus faz, irmãos, olha, com o povo que sai de Israel, o povo que sai do Egito. Abra junto comigo, Lucas. Evangelho de Lucas. Lucas 17. Lucas 17. Aleluia. Lucas 17, diz assim, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você conhece o texto sagrado, não é? Gênesis 19 nos fala sobre a mulher de Ló. A cidade de Sodoma, as cidades de Sodoma e Gomorra, elas receberam um juízo de Deus. E Deus manda ali os seus anjos, né, a falar com Ló, olha, pega a sua família e sai fora da cidade. Mas não olhe para trás. O que Deus falou? Mas não o quê? Não olhe para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló, irmãos? Ela não ouviu o Senhor e ela olhou para trás. E ela recebeu o mesmo juízo que todas as pessoas de Sodoma e Gomorra haviam recebido. Deus queria salvá-los, irmãos. Deus quer salvar pessoas hoje. Por isso Ele enviou Jesus para trazer o ministério da reconciliação.
Quando o Senhor voltar, irmãos, olha, Ele quer nos levar para o céu. Quer levar toda a sua família para o céu. Lá é a nossa morada. A nossa morada não é aqui. Não é aqui a nossa casa. A palavra do Senhor nos fala que nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos peregrinos aqui. E aí Deus fala para Ló, olha, pega a sua família, corre para o monte. E fala para eles, olha, não olhe para trás. E ela olhou para trás. E o que acontece? Ela recebeu o mesmo juízo. Ô igreja, olha, não fica olhando para trás não. Passou. Põe uma pedra em cima disso. Clama o sangue de Jesus, pede perdão a Deus. Se precisar de pedir perdão para alguém, para um irmão, para uma pessoa que você conhece, seja ela cristã, praticante ou não, vai lá, se humilha, pede perdão, resolve essa situação e olha, caminha. Ah, pastor, fulano fez isso, fez aquilo outro. Esquece isso. Perdoa. Põe uma pedra em cima disso e continua a caminhada. Como é que você vai caminhar a vida inteira carregando, não é? Ah, meu Deus, aquela pessoa, 33 anos atrás, 40 anos atrás, fulano fez isso comigo, Beltrano. Esquece isso, perdoa, mas muda de vida. Vamos lembrar daquela mulher que foi pega em adultério, não é? E os homens pegam a mulher, levam para Jesus, para ver o que Jesus ia fazer. Eles chegam para ela, mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda apedrejar, e o senhor, o que o senhor está falando aí? Numa tradução atualizadíssima minha. E aí Jesus fala para eles, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Os homens foram largando as pedras ali, foram embora. Ele olha para aquela mulher e fala, mulher, vai embora e segue a sua vida. Foi assim? Não. Vai e não peques mais. Ou seja, muda de vida. Muda de vida. Para com esse adultério. Para com essa pouca vergonha. Para com isso. Muda de vida. O que Deus quer de cada um de nós, igreja? É isso. Recebeu uma palavra, recebeu um toque do Espírito Santo, recebeu um direcionamento, recebeu algo que falou com você. Põe uma pedra em cima do passado e muda de vida. Aquela mulher, a mulher de Ló, ela fez falta para Ló lá na frente. Por quê? Porque ela olhou para trás. Porque ela não foi obediente. Quantos homens e mulheres não são obedientes a Deus, não são obedientes à voz do Espírito Santo, fazem coisas que vira problema lá na frente, vira problema para a família lá na frente. Ô igreja, em nome de Jesus, Deus quer te dar uma vida, olha, de alegria. Deus quer te dar uma vida de paz. Eu não estou pregando aqui um evangelho que vai ser só alegria e só paz, não é isso não. Porque evangelho, irmãos, olha, você tem que renunciar. Evangelho é renúncia. Se alguém te ensinou um evangelho que seria só alegria, não é? Só mamão com açúcar, eu quero te falar, te enganaram. Evangelho é renúncia. Evangelho é escolhas difíceis. Evangelho é, como eu falei na semana passada, é porta estreita, é porta larga. É caminho que conduz para o céu, é caminho que conduz para o inferno. E é, na verdade, o destino que é o céu e o destino que é o inferno. A escolha existe. Escolha existe. Deus dá para mim e para você oportunidade de escolha. Escolha a boa parte. Faça como Maria. Escolha a boa parte. Escolha estar aos pés do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Ninguém, irmãos, não está falando, não é, olha, do introdutor, do diácono, do presbítero, do pastor, do ministro de louvor, não está falando de ninguém, é ninguém, não tem, não é, dentro do povo de Deus, não tem aquele que é privilegiado, é ninguém vai ver o Senhor. Vamos caminhar um pouquinho mais? Atos agora, capítulo 7. Atos capítulo 7, verso 38, verso 39.
falando aqui na minha Bíblia, Estevão fazendo a sua defesa. E na defesa de Estevão ele cita alguns feitos de Moisés. E aqui no versículo de número 39 diz assim, no versículo 38, vou ler também para a gente entender melhor. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram ao Egito. Veja, o que Estevão está falando aqui, irmãos? Que aquelas pessoas que outrora foram libertos ali da escravidão do Egito, eles voltaram para o Egito, onde? No seu coração. Eles não voltaram fisicamente para o Egito, não. Eles não voltaram fisicamente para a escravidão, mas dentro do seu coração, eles voltaram para o Egito. Por isso, a palavra nos fala, eu tenho falado isso aqui dezenas de vezes, de tudo que nós temos que guardar, igreja, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, para que você não retroceda, para que não volte a viver novamente em jugo de escravidão. Olha, presta atenção. Para que, às vezes, irmãos, não fique usando uma máscara de cristão, não fique usando uma roupa de cristão, uma fantasia de cristão, mas o coração voltou para o Egito. O coração voltou. E Deus, Ele sonda e esquadrinha os corações. Pode vir, tomar santa ceia, cumprimentar com a paz, carregar a Bíblia. Mas, igreja, em nome de Jesus, olha, converte o teu coração. Converte o teu coração. Jesus vai voltar. E Ele vai separar, nós vimos na semana passada nós vimos, Ele vai separar as ovelhas das cabras. Ele vai separar o joio do trigo. Converte o teu coração. Converte. E para a gente poder terminar aqui, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 12. Paulo escrevendo à igreja que se reunia na cidade de Filipe, diz assim, Filipenses 3:12, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Olha aqui, igreja, se você tem dúvida, eu não penso dessa forma, eu não concordo com isso, não é desse jeito. Quem é que vai esclarecer? É Deus. É Deus. Quantas coisas eu já não concordei, quantas coisas, olha, dentro da própria Bíblia Sagrada, dentro da igreja, quantas coisas eu não concordo. Mas eu falo com Deus, Senhor, me esclarece isso, me mostra aquilo outro, por que disso, por que daquilo. Ô igreja, o Espírito Santo é maravilhoso, Ele nos mostra, revela, esclarece, sabe, se você não concorda, ora, se santifica, busca de Deus, Deus vai te mostrar. Continuando no versículo 16, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, tenha uma postura. Verso 17, irmãos, sede imitadores meus,
e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus, com D minúsculo, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na tua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está vendo? Aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, a Bíblia chama de quê? Inimigos da cruz de Cristo. Vamos continuar. Verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Agora capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Está vendo? Qual que era a coroa de Paulo? Qual que era a alegria dele? É que aqueles que ele havia anunciado o Evangelho permanecesse firme no Senhor. Ô irmãos, quando eu vejo alguém se desviando dos caminhos do Senhor, quando eu vejo uma ovelhinha aqui do rebanho, andando por caminhos, olha, que são caminhos de morte. Ô igreja, vocês acham que eu fico alegre? Vocês acham que eu fico alegre de ver alguém, não é, aqui desse rebanho que Deus me deu a pastorear, sabe, se afastando, deixando as coisas de Deus, colocando tantas coisas, às vezes, em primeiro lugar que não a Deus? Ô igreja, olhe um pouquinho de onde o Senhor te tirou. Olhe um pouquinho, né, dos seus alvos, dos seus pedidos de oração. Ah, Deus, eu quero um emprego. O que Deus faz? Vai lá e dá um emprego, do jeito que a pessoa pediu. Ah, Deus, eu quero casar. Deus dá um esposo, um marido, do jeito que a pessoa pediu. Ah, Deus, eu quero, né, realizar tal sonho. Deus vai lá e faz do jeito que a pessoa pediu. Ah, Deus, olha, eu quero estudar, quero fazer faculdade. Deus vai lá, abre a porta, dá a faculdade, a pessoa passa a faculdade. Depois não tem tempo para vir na igreja. Depois tem que cuidar da roça, depois tem que cuidar do carro, depois tem que cuidar do serviço, depois tem que cuidar da mulher, tem que cuidar do marido, tem que cuidar de tanta coisa, tem que cuidar do filho. E não tem tempo para Deus. Ô igreja, em nome de Jesus, a nossa pátria, igreja, não é aqui. Isso tudo aqui vai passar. Hoje, infelizmente, não é? Nós perdemos um pastor aqui do Conselho de Pastores, o pastor Jorge, o Senhor o recolheu aos céus, mas ele viveu a vida dele aqui, fazendo aquilo que Deus havia determinado para ele fazer. Muitos aqui o conheceram, conhecem a sua família, não é? O irmão Robson, presbítero, o genro dele, congregou aqui com a gente. Sabe? Cumpra aquilo que Deus te chamou para poder fazer. Faça aquilo que precisa ser feito. Aquilo que Deus põe nas nossas mãos para fazer, é para a gente fazer, não é para empurrar para o outro fazer, não. Tem gente empurrando para o outro fazer, faz você. Não. Aquilo que é para a gente fazer, é para a gente fazer. A nossa pátria não é aqui. E para a gente, olha, terminar, Hebreus 11. Hebreus 11. Verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador.
que Abraão estava aguardando, irmãos? A cidade que tem fundamentos. Olha, a cidade que tem alicerce é a cidade celestial. Essas cidades aqui, irmãos, o que a gente vê? Uma divergência entre poderes. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala... O mundo está num caos, irmãos. Uns obedecem, outros desobedecem, vira aquela bagunça. Sabe o que é isso? É o prenúncio da volta de Jesus. Haverá um tempo que vai se levantar um único governo. E o levantar desse único governo, todo mundo vai pensar, nó que maravilha, agora vai ter uma pessoa só para mandar e o mundo inteiro vai obedecer. Isso é o prenúncio da volta de Jesus. Para que essa pessoa, para que esse governo apareça, é preciso o negócio ficar mais bagunçado do que está. Porque vai se levantar um falando que vai vir fazer o bem, e infelizmente muitos dos eleitos serão enganados. E vai pensar, ó, esse camarada aí, esse governo aí é o bom, vamos acreditar nele. E ele vai chegar e vai governar muito bem, no início. E depois, não é? Tomara que nós não estejamos aqui mais, mas infelizmente não é isso que a Bíblia nos fala. Te prepara para realmente viver o ser cristão. O meu papel aqui não é vir aqui pregar um evangelho mentiroso e falar que, vai ser tudo, não é, flores. Porque até num canteiro de flores tem algumas flores que têm espinho. Então, fica firme com Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Evangelho é renúncia. Evangelho é fé. Evangelho é olhar para o céu. É crer que o céu existe. É caminhar de acordo para que nós possamos morar nesse céu. É caminhar na terra com os olhos no céu. Isso é o Evangelho. É realmente passar pelo batismo nas águas, mas também fazer na nossa parte dentro da santificação para vermos o Senhor. Ó Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Palavra esta viva e eficaz, Pai. Se eu falei algo, Senhor, que não foi do Teu agrado, Pai, que o Senhor possa limpar do coração dos irmãos, Pai. Mas, ó Deus, toda palavra, meu Deus amado, que foi de acordo com a Tua vontade, Senhor, que alcance o coração de cada um nesta noite, Pai. Que alcance, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, e que este alcançar deste coração, Pai, possa gerar fruto, Pai. Possa gerar mudança, possa gerar transformação, possa gerar cura, meu Pai. Em nome de Jesus, se ponha de pé no seu lugar, se ponha de pé. Se ponha de pé e ore agora. Ore agora, olhe para dentro de si mesmo. Se for necessário, olha, enquanto os irmãos estão preparando para servir a ceia, você pode sair do seu lugar e talvez pedir perdão para alguém. Deixar de lado todo orgulho, todo egoísmo, todo medo, tudo aquilo que está te prendendo. E sair do seu lugar e falar para alguém, olha, me perdoa. Talvez a esposa ou o marido precisam pedir perdão para o outro. Talvez o namorado ou a namorada tem que pedir perdão para o outro. Talvez um filho ou um pai tem que pedir perdão para o outro. Mas seja digno de tomar a santa ceia do Senhor. Seja digno de segurar agora o cálice da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Nós às vezes não conseguimos mensurar o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós. Mas toda dívida que nós tínhamos, Ele pagou. Nós estávamos fadados a morrer. Porque, como eu falei na semana passada, olha, o que a pessoa tem que fazer para poder ir para o inferno? Nada. Pelo pecado de Adão, aquele que não aceitar Jesus como seu Senhor, seu único e suficiente Salvador, meu irmão, já está caminhando para o inferno. Mas é preciso aceitar Jesus e viver uma vida de acordo